Olá, eu sou Marcelo Renaud e hoje eu vou tratar da minissérie A Escada, The Staircase de 2022, que tem 8 episódios e que está na HBO Max. É uma minissérie de alto nível dirigida pelo Antônio Campos, contando com um forte elenco, com Colin Firth, Toni Collette, Juliette Binoche, Michael Stuhlbarg, Sophie Turner, uma festa e realmente muita gente de peso. E ela é baseada na Morte na Escadaria, uma excelente minissérie também do Jean Xavier Lestrade, que teve aí, vamos dizer assim, 2 temporadas na Netflix, mas eles colaram tudo, ficaram os 13 episódios juntos ali. E realmente é das melhores coisas que eu vi nos últimos anos, realmente excelente. Não tem como eu recomendar o suficiente para vocês, assim, nunca ouvi falar de alguém que viu e achou apenas uma boa minissérie. Todo mundo gosta bastante, inclusive divide muito opiniões, né? E ela trata justamente, tanto essa minissérie que eu falei, A Morte na Escadaria, quanto A Escada aqui, tratam da morte misteriosa da Kathleen Peterson, né? E a gente vê ali pela minissérie o passado e a conduta do Michael Peterson meio que influindo até nas nossas opiniões sobre aquilo, né? Realmente é muito fascinante, que eu acho que você vai gostar bastante. Essa série do Antônio Campos, né, A Escada, ela tá realmente abaixo, não tem jeito, mas dá pra dizer que ela perde de pouco, porque ela consegue ser complementar, ela realmente preenche as lacunas, né? Ela continua realmente mantendo muita gente dividida mesmo assim, mas ela tem esse lado de realmente conseguir fazer uma dramatização do que a gente não consegue ver no documentário, que funciona muito bem. O Michael Peterson aqui, interpretado pelo Colin Firth, ele realmente é um cara complicado, ele é excêntrico, ele é intelectual, ele é uma pessoa difícil de decifrar, né? Ao mesmo tempo que a gente acha que ele é incapaz de um crime violento, ao mesmo tempo ele é uma pessoa um pouco esquiva, de vez em quando faz uso de certas mentiras, também é um pouco difícil confiar nele. E é exatamente aí que está o cerne do problema, e porque divide muita gente. A Escada mostra o próprio documentário sendo feito também, isso é muito legal, né? Ela assume isso, que é claro que ficou uma série documental muito famosa, principalmente no exterior, aqui no Brasil menos, mas que realmente marcou época e tal na TV. E eles assumem isso, então eles mostram a filmagem sendo feita, eles mostram o Lestrade, mostram todo mundo, então, e mostram também como isso muda um pouco a conduta das pessoas. É claro, você sabe que está sendo filmado, né? É claro que esse tipo de documentário longo, que vai filmando horas e horas e horas a fio, ele meio conta que você vai um pouco perder, vamos dizer assim, a estranheza da câmera. No começo você vai ficar meio atuando para a câmera e depois de tanto tempo filmando, aquilo vira uma coisa comum e tal, mas não deixa de ser algo que realmente muda a conduta das pessoas mesmo assim. E é claro que numa filmagem muita gente pensa só na câmera, mas não é só o câmera que está ali. Tem o diretor, o câmera, tem o pessoal do som, tem um cara com a vara de boom ali acompanhando para captar as falas das pessoas. Então é uma coisa que geralmente envolve 4, 5 pessoas. Então é uma coisa que realmente muda o ambiente, né? E a série A Escada tem a inteligência, na minha opinião, de mostrar isso. E olha, dá para dizer assim, vale a pena ver, porque de repente quem tá vendo isso tá pensando assim, eu já vi A Morte na Escadaria, para que eu vou ver isso de novo? Olha, vale a pena, não pensa assim não, porque ela é bem complementar, ela preenche as lacunas, então ela mostra coisas que a série documental não tinha como mostrar. Como, por exemplo, antes da morte da Kathleen Peterson, por exemplo, a Toni Collette faz a Kathleen aqui, e ela atua bastante, porque justamente eles mostram antes do crime ou assassinato dela, então, e algumas coisas que não tinha como a série documental mostrar, então isso é bem interessante e fica realmente complementar. Eu acho que o Antônio Campos teve essa inteligência de não fazer igualzinho, né? Se fosse igualzinho, realmente perderia um pouco o charme. Eu veria mesmo assim, francamente, que eu sou um grande fã da série original da Morte na Escadaria, mas eu acho que muita gente não se interessaria, mas eu posso te garantir, não pensa assim, porque ela é realmente complementar, vai te ver até ver algumas coisas que não apareceram no documentário original por questão até de edição, não dá pra botar tudo ali, né? Então é bem interessante sim, realmente recomendo bastante nesse sentido também. Agora, tendo dito isso, não é realmente fundamental ver A Morte na Escadaria antes daqui. Eu recomendo, porque eu acho que ajuda até a explicar algumas coisas e tal. Por exemplo, acho que a questão dos filhos, né? Tem tanto filho ali, é filho dele, filho dela, filhos adotivos, inclusive. Então pode confundir o espectador. E eu acho que, por exemplo, A Morte na Escadaria explicou bonitinho. Eles botaram um quadro, assim, o David Rudolph, que é advogado de defesa, botou quem era quem. Isso ajuda aqui no A Escada. Mas não é uma coisa super decisiva, não. Dá pra você ver A Escada sozinho, sem ter visto o documentário e tal. Eu recomendo ver os dois, porque realmente o documentário é maravilhoso. Aqui, como eu disse, perde de pouco, e isso já é um enorme elogio. Agora, tem sim reclamações de gente considerando ser mal representada nessa série ficcional aqui da HBO. Por exemplo, o Michael Peterson não reclamou tanto dele, mas ele disse assim, minha família parece muito brigando e tal, e a gente não briga quase nunca e tal. Realmente na série documental tem muito pouco e aqui tem mais, né? Mas também não sei até que ponto também não tá durando a pílula, né? Família é família, aquelas coisas que a gente conhece. O David Rudolph eu concordo um pouco mais, porque ele fala, parece que eu sou mercenário, que eu tô atrás de dinheiro, que é o advogado de defesa, né? E realmente ele se sacrificou,
claro, ele cobrou caro, aquilo não é uma brincadeira, né? Ele me fala, alguns procedimentos são caros por natureza. E é claro que tinham o serviço dele. Mas ele realmente depois trabalhou até por muito pouco, então assim, ficou um pouco realmente complicado para ele, né? O próprio diretor da série original, o Lestrade, ele fala que, parece que ele é parcial, que ele tentou na edição defender mais o Michael Peterson e tudo mais. Que é uma coisa que até já tinha reclamações antes da existência aqui desse A Escada. Então tem sim reclamações, mas é bom dizer isso assim, isso é comum, cara. Isso é muito, muito comum, né? É aquela velha história. Se você quer uma história sua, da sua vida bem contada, faça você mesmo, porque se deixar na mão dos outros, a pessoa vai naturalmente, não por maldade necessariamente não, botar as crenças e ideologias dela envolvidas naquilo. Então não vai ser a historinha contada do seu jeitinho. Então realmente, né, a partir do momento que o Lestrade autorizou, e ele até é considerado um produtor executivo aqui, apesar dele mesmo dizer que não participou da coisa, você perde um pouco a mão, o poder sobre a história sendo contada, sobre a narrativa, né? Então eu vou te dizer, isso é muito comum, esse tipo de reclamação é toda hora. Tipo, eu achei que iam me retratar assim, me retrataram assado. Então é uma coisa que realmente, em alguns casos eu acho que eles têm razão, do Rudolph eu concordo um pouco mais, mas realmente é uma questão sempre delicada, sempre que tem uma adaptação ficcional de algo, tem esse tipo de reclamação, é raríssimo não ter. É até interessante em relação a isso, o Michael Peterson, por exemplo, ele falou isso em relação ao julgamento dele, mas vale para aqui também, né? Vale para a análise do filme, vamos dizer assim. Que ele falava mesmo, olha, a verdade ela tá morta desde o começo, né? Vai ter, na verdade, uma guerra de versões. Então tem a promotoria vai contar uma história tentando culpá-lo e os seus advogados de defesa vão criar versões tentando inocentá-lo. E o júri fica no meio do caminho tentando entender entre essa guerra de versões onde estaria a tal da verdade. Eu acho que o mesmo vale aqui pra gente. A gente vê tanto a série documental A Morte na Escadaria quanto A Escada aqui e tira as nossas próprias conclusões. E também o que você pode ler na internet, coisa que eu também fiz, porque é realmente um assunto muito fascinante. Agora, voltando aqui, realmente é uma qualidade da minissérie muito, muito alta, realmente. O Antônio Campos, ele é até um cara nasceu em Nova York, mas ele é filho do Lucas Mendes, né? O âncora aí de décadas do Manhattan Connection, bem curioso isso, fala português e tudo mais. E é bem bacana que ele está começando a ter cada vez mais destaque em Hollywood. Foi produtor do Marcy May Marlene, dirigiu Christine, que é um filme sobre uma âncora que se matou ao vivo na rede americana nos anos 70, com a Rebecca Hall. Fez recentemente O Diabo de Cada Dia, que está na Netflix, né, com o Tom Holland, Robert Pattinson, um filme bastante interessante também, e tratando sempre de personagens centrais complexos, que é exatamente o caso aqui também. O Michael Peterson é muito complexo. E ele é bem curioso, tem uma triviazinha aí disso, que a esposa dele, a Sofia Subir-Kazu, ela é editora aqui, é uma das editoras dessa minissérie. E a série do A Escada que ele dirigiu trata exatamente da Sophie Brunet, quase o nome igual, né? Foi uma das editoras também da série original e é interpretada inclusive pela Juliette Binoche, e tem bastante a ver com a trama aqui. Então bem curioso aí, mulheres como editoras, né? E quanto ao elenco, como eu falei no começo, né, de muito peso, né, tem o Colin Firth aí no papel central. Ele é realmente um pouco maior que o Peterson, né, ele é mais forte e tal, mais alto, mas ele dá um show, então ele não é totalmente igualzinho, assim, eu às vezes vi o Michael Peterson ali, às vezes não tanto, francamente, mas ele dá um show, né, um tremendo ator aí, super capaz, que ele pega bem esse lado fascinante, difícil de decifrar, que você vê horas e horas e horas ali, e tem vezes que você confia no que o Michael Peterson tá falando, tem vezes que não. Realmente é difícil. A Toni Collette, como eu falei, ela teve a vantagem de não ter o lance da comparação, né? Porque como ela interpreta a Kathleen Peterson, que é falecida, claro, ela não é, entre aspas, uma personagem da Morte na Escadaria. Então, quando a gente vê aqui, não tem a comparação, né? Então, com a vida real, vamos dizer assim. Mas ela dá também um show, o papel dela é muito difícil também. A única atuação que eu não gostei tanto foi do Michael Stuhlbarg. Não que eu ache que ele atua mal, não é por aí não. Mas eu acho que falta o humor e a vivacidade do David Rudolph aqui. Ele era um cara engraçado. Apesar da série tratar de tema pesado, a série original, ela realmente tinha esse lado que eles, ficavam tanto tempo juntos que aquilo demora muitos e muitos meses, né? Então eles ficam convivendo ali. Então, claro, de vez em quando tem brincadeiras e tal, não é só choradeira, né? Não dava pra ser, ninguém consegue suportar um clima assim. E ele era um cara realmente muito espirituoso e tal, e o Michael Stuhlbarg fez ele muito sério, muito, né, caladão. Eu acho que não pegou bem o que era o cara. Mas a Juliette Binoche, por exemplo, é outra que dá
outro show, né? E quando que ela não dá, né? Juliette Binoche é um ícone total aí do cinema francês, a La Binoche, né? Tá aí desde os anos 80, cara. Ela praticamente foi dirigida por todos, ou quase todos, os grandes diretores dos últimos 40 anos. Uma coisa impressionante. Claro que ela dá muito respaldo aqui, né? Todo filme que tem a Juliette Binoche sobe de patamar, não tem como não subir. Quanto aos mais novatos, tem a Sophie Turner, que foi a Sansa Stark do Game of Thrones. Tá aí claramente também embalando na carreira, tá muito bem aqui também como uma das filhas deles. O Patrick Schwarzenegger, que é exatamente o filho do Arnold, também aí começando a carreira. Claro que não tem o físico do pai, mas também cá entre nós quem tem, ninguém tem mesmo. Então é assim, um bom elenco. Em termos de atuação, isso aqui é um prato cheiaço, assim. Você não tem como não gostar. Quem curte ver grandes atores atuando e tal, vai adorar A Escada. Pra não dizer que eu não só joguei confete e serpentina, eu não concordei tanto com a divisão pela metade que ele fez. Porque tem o julgamento do Michael Pearson, eu tô tendo trabalho aqui pra não dar nenhum spoiler, eu odeio dar spoiler. Então tem o julgamento dele e tem o pós-julgamento dele, vamos dizer assim. E ele dividiu em 4 episódios para cada lado. Eu daria 5 ou 6 para até o veredito, e 2 depois, ou 3 no máximo. Eu acho que ficou um pouco esticado, ficou um pouco corrida a primeira parte, um pouquinho esticada a segunda. Mas é uma reclamação meio besta da minha parte, assim, ficou muito bom o resultado final, isso que importa. O Antônio Campos, eu acho que ele quis realmente mostrar as lacunas, né, o que o documentário não mostrou tão bem, então nisso ele focou mais na segunda parte, deu um realce ali, e funcionou, assim, no fundo ficou muito bom. Eu só acho que talvez em termos de ritmo fosse um pouco, talvez 5-3 fosse o perfeito realmente. Então, finalizando, A Escada é uma bela minissérie, eu recomendo para praticamente todo mundo, só não digo todo mundo, porque ela é um pouco mais pesada nesse lance da dramatização, tratando de um crime complicado ali, né? Então, claro que tem algumas cenas pesadas, de repente algumas pessoas podem não ter estômago para isso, nada de outro mundo não, mas vamos dizer, quem gosta das coisas mais água com açúcar pode sentir. Ela é curiosamente justamente mais pesada do que a série documental antes, né? Porque ela realmente pega grandes atores em cenas difíceis e nesse sentido fica um pouquinho mais pesado. E também o lance de ela ter um ritmo realmente um pouco mais lento, assim, ela não é super ágil e é dinâmica, não tem ação, não é por aí. Quem vai realmente gosta desse tipo de coisa não é exatamente o lance do A Escada. Ele é complexo, profundo, assim. Se fosse um filme de 2 horas, que claro que seria muito menos rico, é daquelas que concorreria ao Oscar em várias categorias. Como uma minissérie, vai concorrer aí ao Emmy, ao Globo de Ouro, porque ela realmente tem muitas qualidades. Mas, assim, não é nesse sentido para todo mundo, porque algumas pessoas que gostam muito de ação e tal, realmente podem estranhar, mas assim, 90% das pessoas vão curtir bastante essa minissérie. E, claro, eu também recomendo demais ver A Morte na Escadaria. Na verdade, eu acho que quem vê um acaba ficando com vontade de ver o outro, sabe? Acho que são 2 obras que agora ficaram razoavelmente coladas e uma valoriza a outra, realmente, 2 trabalhos de muito alto nível. A Morte na Escadaria é um pouquinho melhor, mas aqui também um trabalho de excelente qualidade. Bom, Marcelo Renon então aqui se despedindo. Se puder, deixa um like, um comentário e se inscreva, que eu agradeço muito, é algo que sempre me ajuda, né? Espero que você curta a minissérie A Escada. Um grande abraço.